Muito boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui no Unidos pela Palavra. Vamos iniciar estes momentos através do hino Preciosa Graça. Para continuarmos a louvar o nome de Deus, vou-vos convidar a que nós possamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Papá que estás no céu, Senhor, neste momento nós queremos-te agradecer a oportunidade que tu nos dás de nos juntarmos aqui através das novas tecnologias para podermos aprender mais sobre ti, podermos louvar o teu nome e aprender mais realmente sobre a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa estar presente e que esta mensagem possa servir para o nosso crescimento espiritual. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É curioso porque no texto de Romanos nós encontramos um texto bíblico que parece que não poderia ser mais atual do que é hoje. Diz o seguinte: ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. A verdade é que nós estamos a viver em tempos muito conturbados. Há poucos anos atrás nós tivemos o Covid, esta pandemia que nos assolou. Em seguida, ninguém poderia imaginar, mas a guerra assolou a Europa e ainda está a assolar neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Nós vemos o conflito de Israel com a Palestina a crescer e a ganhar uma forma mesmo de guerra também. E constantemente estamos a ouvir sobre preocupações, sobre doenças, sobre crises económicas, sobre a incerteza que nós temos para o nosso futuro. Como cristãos, nós somos chamados a olhar para estas coisas de maneira diferente. À nossa volta pode haver incerteza, pode haver doença, pode haver ansiedade, pode haver solidão, mas nós somos chamados a confiar no Deus que nós temos. Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas.
sem stress, sem ansiedade. Aquilo que Ele nos prometeu é que nesses momentos de maior dificuldade, nós vamos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. A crise é real, mas Deus está no controle. Nós vemos várias personagens na Bíblia que, na verdade, elas viveram momentos de grande crise. Podíamos falar de várias. Podíamos falar de Abraão, no momento em que teve que abandonar a sua casa, ou então quando teve que enfrentar o faraó. Podemos falar de Daniel, podíamos falar de tantos e tantos outros. Hoje eu gostaria de recordar a história de José. A história de José e esta parte específica nós podemos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 37 até aos 50. Mas nós conhecemos bem a história. E nós sabemos como os irmãos de José acabaram por o vender como escravo. E se havia alguém que realmente se podia questionar a Deus e queixar-se a Deus sobre esta questão, a verdade é que José ele não o fez. José, Ellen White diz-nos que na viagem que ele fez desde o sítio, desde aquele poço onde os irmãos o atiraram e depois o venderam até o Egito, nesta caminhada ele iniciou um processo de compromisso com Deus tremendo. E nestes tempos que vivemos de angústia, de incertezas e dificuldades, nós podemos aprender muito com o exemplo de José. A verdade é que nós podemos dizer que existem 3 verdades sobre a esperança que nós podemos ter em Deus, que devem estar presentes na nossa vida e que nós podemos ter a certeza que José também experimentou. A primeira delas é que Deus é a fonte da verdadeira esperança. José poderia, em diferentes momentos da sua vida, ter-se agarrado a outro tipo de esperança. Ele poderia ter pensado que seria a mulher, aquela mulher que o tentou quando ele estava no Egito como escravo, seria ela a sua esperança de o tirar daquela situação. Mas pelo contrário, quando ela tentou ter um encontro com ele, podemos dizer assim, ele negou e acabou por fugir. Porquê? Porque ele tinha depositado e ele sabia que a verdadeira esperança, a fonte da esperança, era Deus. E ele não quis depositar a sua esperança e a sua força noutra pessoa. Também podemos ter a certeza que a esperança que Deus nos dá nos traz paz e alegria. E eu recordo-me daqueles momentos que José passou na prisão, depois de ter sido preso, acusado por aquela mesma mulher de que ele a tinha tentado, no fundo, violar. Nós vemos como ele, apesar de estar naquela situação, apesar de estar na prisão, apesar de estar ali injustamente, de alguma forma Deus, a fonte da esperança, lhe trouxe paz ao seu coração. De forma a que até na prisão ele foi exemplar. Até na prisão ele decidiu ser um preso exemplar ao ponto de ele ter sido escolhido para ser o líder ali dentro da prisão. E assim ainda, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele sabia que aquilo que ele mais precisava era de manter a sua fidelidade a Deus, manter o seu relacionamento com Deus. E era aí que ele depositava todas as suas forças. E sem dúvida nenhuma que a esperança que Deus nos quer dar, esta esperança incrível, é uma esperança que é dada também pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus hoje não está nesta terra. Nós sabemos que Jesus hoje está no céu, a atuar como nosso advogado e a julgar o ser humano. Quem hoje está conosco é o Espírito Santo. Se nós desejamos ter esta mesma esperança, se nós desejamos ter esta mesma paz, e tal como o versículo de Romanos que nós lemos há pouco nos diz, é que esta esperança vem pela virtude do Espírito Santo. Nós precisamos buscar diariamente esta fonte de esperança. Nós precisamos de buscar diariamente esta fonte de paz para a nossa vida, que é o Espírito Santo. O nosso relacionamento com Deus
é aquilo que nós precisamos de manter e de trabalhar para realmente podermos ter na nossa vida, meus queridos, esta fonte de esperança e esta fonte de certeza. Nós precisamos de alimentar a nossa fé diariamente. Se nós como cristãos, nós que nos queremos intitular cristãos, nos deixarmos levar por a pressão da sociedade, por a maneira como a nossa sociedade está montada, vai ser muito difícil de fazer isto. Mas tem que haver da nossa parte um compromisso com Deus. Nós precisamos de alimentar a nossa fé. Mais do que estudar a palavra de Deus, mais do que lermos a Bíblia, nós precisamos de meditar na sua palavra. Nós precisamos de permitir que este livro possa atuar de tal maneira na nossa mente que a nossa vida possa ser transformada por ele. Mais do que passar breves momentos em que sentimos que precisamos de ler rapidamente porque não temos tempo, nós precisamos de buscar um verdadeiro encontro com a palavra de Deus. E este encontro deve ser feito com calma, deve ser feito com tempo e deve ser feito pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. E naquele momento específico vamos encontrar a palavra de Deus. Há estudos que demonstram que o impacto que a palavra de Deus pode ter na nossa vida é tremendo. Mas para isso nós não nos podemos limitar a ter um encontro com a palavra de Deus ao sábado ou à quarta-feira, por exemplo, na nossa igreja. Ou então através do YouTube. Nós precisamos de estudar a Bíblia de maneira pessoal e profunda. E permitir que, com o tempo, ela possa fazer algo na nossa mente, no nosso coração, que vai realmente transformar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de estar. Depois, nós precisamos de nos rodear de pessoas que tenham fé. Não estou aqui a dizer que nós não devemos contactar e ter amizade com as pessoas que têm uma fé diferente da nossa ou então que nem sequer acreditam em Deus. Não, não é isso. Mas nós precisamos de ter no nosso ciclo de confiança, no nosso círculo de amigos íntimos, pessoas que têm a mesma fé que nós. Muitas vezes são esses mesmos amigos que nos vão ajudar nos momentos de maior dificuldade. Vão ser eles também que nos vão estender a mão quando nós estivermos a sofrer no fundo do poço ou na prisão, como esteve José. A verdade é que muitas vezes são estes amigos que nos sustentam e nos conduzem para o caminho certo. E devemos aprender a confiar em Deus enquanto estamos a fazer esta caminhada. Como eu disse há pouco, Deus em momento algum prometeu que a nossa fé, a nossa caminhada nesta terra, na verdade, iria ser livre de preocupações e livre de problemas. Vivemos em circunstâncias neste mundo que realmente a realidade é que os problemas vão surgir. A ansiedade vai surgir. E cada vez mais, e nós temos visto como ao longo dos últimos anos os problemas à nossa volta só têm vindo a aumentar. Muitas vezes problemas mundiais, problemas gerais, mas até se calhar nós podemos sentir isso na nossa vida pessoal. Algum familiar que esteja a passar por uma doença, nós próprios podemos estar a enfrentar isso, algum tipo de problema económico. São variadíssimos as áreas em que os problemas nos podem estar a assolar. Mas a crise, nós podemos ter a certeza que a crise não é o fim da nossa história. Nós sabemos que quando nós confiamos em Deus, Ele nos vai guiar e conduzir. Ele nos vai ajudar a sair da situação que estamos e Ele vai abrir portas que se calhar nós nunca imaginaríamos que estariam abertas por a nossa visão. A verdade é que nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos confiar que Ele nos cuida e Ele nos protege. Lembro o Salmo 37, versículo 5. Um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Talvez as preocupações que estejam à tua volta fazem com que sintas que não há saída. Não vês se calhar sequer luz ao fundo do túnel. Mas eu vou-te dizer que é nesses momentos de maior dificuldade é quando nós nos devemos agarrar mais a Deus.
é quando nós devemos realmente colocar a nossa esperança nas mãos de Deus. Quando tudo parece estar a cair, Deus está a levantar algo dentro de ti. Quando algo parece que nos está a enterrar, a tirar toda a esperança, a tirar-nos até o oxigênio para nós podermos respirar. São nesses momentos que Deus mais vai atuar na nossa vida e nos vai ajudar. Pode cair o mundo à nossa volta, mas nós vamos ser constantemente suportados por Deus. Gostava de vos convidar a cantar esta música. Pode cair o mundo. Esta é uma música que fala da certeza que nós podemos ter de que Deus está connosco até nos momentos de maior dificuldade e maior luta. Vamos então louvar a Deus. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É este o sucesso verdadeiro, está no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo.
Gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar ao nosso Deus. Que nós pudéssemos orar com um pedido especial. O pedido de que Deus nos possa suportar nestes momentos de angústia. Vamos orar então ao nosso Deus? Paizinho que estás no céu, Senhor, eu gostaria de te colocar agora de uma maneira especial cada uma das pessoas que nos está a ouvir e a ver através do YouTube, Senhor. Paizinho, tu conheces o coração de cada um e tu sabes aquilo que cada um deles está a passar. Talvez sejam problemas na área financeira, na área profissional, talvez seja no berço do lar, Senhor, na sua família. Talvez seja por causa de algum filho que está a causar uma preocupação grande. Talvez seja por causa de uma doença, nós não sabemos. Mas eu sei que tu és a fonte de sabedoria. Eu sei que tu és o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos. Eu sei que tu és aquele que realmente os pode ajudar e me pode ajudar também a mim, Senhor. Por isso, o pedido que eu tenho para ti é que tu possas derramar o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor. Que tu possas estender a tua mão sobre cada uma destas pessoas e que eles possam sentir-se confortados por ti, Senhor. Que realmente a tua presença na nossa vida seja uma constante e que as nossas esperanças estejam depositadas em ti. Que tu nos possas dar força no meio deste caos que reina à nossa volta e que tu nos possas direcionar e dirigir para que um dia todos juntos possamos estar na pátria celestial. Que realmente possamos fazer de ti a prioridade na nossa vida e que possamos sentir que tu nos guias e que tu nos proteges, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado a ti que estás desse lado. Obrigado por nos ouvires. Queria convidar-te a que, se tu tens algum pedido de oração para apresentar, que tu possas escrever nos comentários deste vídeo. Nós temos pessoas que vão estar atentas para que possam orar por aquilo que tu colocares. Pedir-te também que, se for o desejo no teu coração, que tu possas vir aqui à nossa igreja em Coimbra ou então à igreja que estiver mais perto de ti. Com certeza encontrarás uma família de braços abertos para te receber. E, além dessa família, tenho a certeza que vais encontrar o nosso Deus de braços abertos também para te receber. Que Deus te possa abençoar muito e uma boa semana.